Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PSL, Flávio Moreno. Muito obrigado, Flávio, por ter aceitado o nosso convite. 2019, nós vamos assistir um novo presidente atuando, uma nova diretriz, a população escolheu. Qual o papel do partido do presidente a partir de 2019? Ele tem um papel muito importante, né? Gostaria de agradecer ao programa Ponto de Vista, ao Wendel e toda a produção. Nós temos um papel de extrema importância no Brasil e aqui em Alagoas. O partido ele cresceu nacionalmente. Das eleições de 2014, nós só tínhamos um deputado federal, não tínhamos senadores. Temos agora 52 deputados federais, 4 senadores da República. Então o partido ele teve um crescimento enorme e com o mesmo crescimento com a eleição de Bolsonaro aqui em Alagoas, nós tivemos a melhor votação de Bolsonaro no Nordeste. Na capital, em Maceió, nós vencemos no primeiro turno com 52% e no segundo turno com 62%. Então nós percebemos que Alagoas deu uma resposta da mudança, a mudança com Bolsonaro. E mais ainda aqui na nossa capital. Então nós temos um papel muito importante de manter a governabilidade e manter as propostas, os projetos de Bolsonaro para o país. Quando pensamos a Assembleia Legislativa, o PSL não tinha nenhum deputado, hoje terá, a partir de fevereiro de 2019, o Cabo Bebeto, deputado Cabo Bebeto. O PSL, assim como nacionalmente, enxerga a possibilidade de crescer sua bancada durante o mandato? Sim, até porque existe a possibilidade de migração por conta da cláusula de barreira. Alguns partidos, vão ser, bem dizer, extintos com a cláusula de barreira. Ele vai perder tempo de televisão, fundo partidário e vai ter que acabar migrando para outras legendas. Nós acreditamos que o PSL ele vai crescer mais ainda, tanto a nível federal como a nível estadual. Então, já há algum tipo de sondagem, algum tipo de conversa nesse sentido? Sim, existem conversas nacionais, até porque isso parte de uma posição nacional. Então existem essas conversas e a gente está antenado em relação a isso. O partido vai crescer, a perspectiva da bancada federal aumentar, as bancadas estaduais também aumentar, e nós temos o entendimento que vamos ter que manter a integridade partidária. O que é a integridade partidária? Existe a questão dos valores e princípios, os ideais de Bolsonaro. Então Bolsonaro tem uma agenda política, que vem realmente trazer um Brasil, uma esperança que há décadas vem sendo perdida em relação à segurança pública, à moral, em relação à educação, sem esse partidarismo e doutrinação que existe hoje, a tributação, a redução tributária, o aumento da segurança pública para as pessoas. Aqui no Nordeste, especificamente, a retomada das obras que foram paradas, o Bolsa Família, estarmos ampliando o Bolsa Família, inclusive com o 13º. Então, políticas que vão atender diretamente à população. Então nós entendemos que quem tiver que vir para o partido, ele tem que vir com entendimento que existe hoje no país, vai existir a partir do dia 1º de janeiro, um novo governo que não tem toma lá da cá, um governo que não tem os desgastes que tiveram esses últimos governos da corrupção e do banditismo infiltrado na política. Nós temos a certeza que vamos governar esse país e com certeza esse país vai sair desse caos que hoje vive em relação à segurança pública, em relação à saúde, à educação principalmente, para um país grandioso, com um grande projeto que o Bolsonaro vem desempenhando já e mostrando no próprio ministério, sem nenhum toma lá da cá. O presidente tem deixado claro em várias entrevistas que hoje é muito difícil no Brasil ter ou ser patrão. Disse isso recentemente. Chegou em outras entrevistas a falar que a carga para a parte trabalhista é muito alta e há uma discussão, embora ele tenha garantido claramente a permanência do 13º, mas ele ainda vê umas discussões de como melhorar nesse ponto. Ao mesmo tempo,
em que setores como Paulo Guedes, o ministro, né, da Fazenda e também o próprio vice-presidente Mourão discutiram sobre a possibilidade do 13º. O presidente apontou não só pela permanência disso, como do 13º, como também um 13º para o Bolsa Família, você acabou de citar isso. Qual a pauta, de certa maneira, trabalhista? Como é possível, o que é possível preservar de direitos, aumentando a questão do emprego, que hoje é talvez um dos maiores calos depois da segurança pública, ou até maior que a segurança pública? Com certeza, em relação, né, à empregabilidade no país, nós assistimos aí mais de 12 milhões de desempregados, foi fruto desses últimos governos que quebraram o país. Quebraram o país primeiramente por conta da corrupção que atravessou diversas estatais, diversos entes federados, diversos municípios e governos, inclusive o governo federal, e nós sabemos que a corrupção vem tirando o direito do brasileiro ter uma situação de vida melhor. E o desemprego, ele acaba atingindo isso. A Petrobras foi devassada, foi saqueada, então muitas das empresas que mantinham contratos com a Petrobras quebraram por conta da corrupção. Então nós entendemos que a partir do momento que você entra com um governo limpo, um governo que não tem mácula de banditismo infiltrados na política, você já melhora a situação do país com investimentos. Os investimentos externos já estão aumentando no país, existe a expectativa de várias indústrias, empresas virem para o Brasil e investir no Brasil. Isso vai gerar emprego. O segundo ponto, a tributação no país. Nós temos uma das maiores tributações no mundo, principalmente para o empreendedor, principalmente para o empresário. Essa tributação ela precisa ser reduzida. A partir do momento que você reduz a tributação, tanto da pessoa física como dos empresários, a renda, o dinheiro passa a movimentar. Ao invés do dinheiro estar na mão do governo, o dinheiro passa a estar na mão das pessoas. As pessoas vão estar consumindo, as empresas vão estar produzindo, investindo mais, vão estar empregando. Isso faz a roda girar. A partir do momento que o Brasil passa a ter a roda girando, que é um dos mecanismos que o Bolsonaro e o próprio ministro vai estar colocando, Paulo Guedes, a redução da tributação no país, isso vai melhorar a economia, vai gerar mais empregos e com certeza o trabalhador que hoje está desempregado, o trabalhador que está com uma renda reduzida, ele vai ver sua renda aumentando, assim como nós temos visto a questão das bolsas famílias, a questão dos programas sociais. Você tem como, a partir do momento que você combate a corrupção, combate o desvio, combate as formas que são feitos esses cadastros, você tem que quem realmente necessita tenha o direito a ter o Bolsa Família, esses programas sociais, e aumentar ele com o 13º. O 13º do trabalhador vai continuar. Eu sou servidor público, funcionário público, tenho aproximadamente já 24, 25 anos de serviço público. Na Polícia Federal eu tenho já 11 anos, 13 anos em outro setor na área de segurança também. Então eu tenho uma carreira no serviço público. Antes vendia biscoito na feira, já cheguei a trabalhar no McDonald's como atendente. Então uma vida de superação. Bolsonaro vai dar novamente ao país os mecanismos para que as pessoas, os jovens principalmente, tenham a possibilidade de crescer na vida através do estudo, através da meritocracia e o emprego voltar novamente ao país. Aqui no estado, tanto o deputado estadual Cabo Bebeto como o partido PSL vai lidar, obviamente, com um segundo mandato do governador Renan Filho. Vocês propuseram um modelo de governo, foi o segundo colocado, e aí a dúvida, como fica a relação do PSL com o atual governador? A nossa relação é de independência, né? O que for bom para o estado de Alagoas, for aprovado aqui, for colocado na Assembleia Legislativa, nós acreditamos que o deputado Cabo Bebeto eleito, ele vai estar votando, vai estar aprovando, a gente já tem esse entendimento, e o que for ruim para a população, o que for de desagrado para o povo de Alagoas, vamos estar votando de forma contrária e vamos estar através do partido
colocando para a população, para a sociedade. Nós entendemos que temos que ter, tanto para o governo estadual ou para o governo municipal, até mesmo para o governo federal, um entendimento. Nós precisamos o melhor para Alagoas, o melhor para Maceió e o melhor para o Brasil, independente de governo, independente da posição política, independente das diferenças que tenhamos durante as eleições e as divergências pontuais. Temos divergências pontuais em relação ao Renan Filho, ao Renan Calheiros, temos diferenças pontuais em relação ao prefeito Rui Palmeiras, mas nós entendemos que o que tiver do governo federal em benefício para o nosso estado e para o nosso município, nós vamos estar fazendo esse intercâmbio com o governo federal, como eu já fiz. Apresentei 17 propostas para o Nordeste e aqui especificamente para Alagoas. Levei a equipe de transição e a equipe de transição recebeu de portas abertas essas propostas. Algumas já estão sendo encaminhadas e entrando em processo de avanço. Nós entendemos que o Nordeste e Alagoas vai ter um atendimento diferenciado do que existiu durante esses últimos governos. Como você imagina esse governo Bolsonaro para o Nordeste? O Nordeste, ele já anunciou que uma das prioridades dele é o Nordeste. As obras que estão paradas, acabadas, estão se estragando, ele vai retomar essas obras. A transposição do São Francisco, ele vai retomar essa obra importante para levar irrigação. Ele já disse que vai estar levando a tecnologia de Israel para a agricultura, para a irrigação. Então, isso é importante para o Nordeste. A questão do 13º do Bolsa Família, e nós encaminhamos outras propostas lá para o governo federal, para a equipe de transição, a redução dos tributos em máquinas e aparelhos, para que o agricultor, pequeno agricultor, possa comprar com redução de tributos, a redução dos tributos para o diesel, para o combustível da aviação, para que nós tenhamos mais turistas aqui em nossa região. Então foram várias propostas que nós encaminhamos e algumas estão sendo atendidas, outras estão sendo estudadas, mas nós acreditamos que dentro dessas 17, a grande maioria vai ser atendida e nós vamos ver aqui o Nordeste e Alagoas principalmente tendo um novo futuro, né? Maceió poderia ser um Caribe brasileiro, infelizmente vem sendo abandonada pelos últimos governos, as últimas prefeituras, né, os entes públicos vêm deixando de lado. A gente vê o saneamento de forma precária, educação precária, saúde, o lixo agora, né, nós estamos vendo que o lixo agora está sendo um problema, realmente mais de 100 milhões em dívida com a prefeitura, com as empresas de coleta, e pode a qualquer momento a bomba estourar e quem sofre é a população. Você me falou de 17 propostas. Quais você destacaria? Eu destaco a redução dos tributos para a aviação civil, que venha trazer mais turistas, emprego para Alagoas. Eu destaco também a precatória dos 60% dos professores, que seja o pagamento atendido. Nós temos uns professores aí da rede pública do Fundef precisando disso, e nós precisamos ter esse atendimento para fazer com que a economia realmente volte a crescer nos municípios. Nós temos a redução da carga tributária para o maquinário, para os pequenos agricultores, o crédito facilitado para os pequenos agricultores e médios agricultores, a irrigação, que é parte essencial para a produção no sertão e no agreste, a melhoria, trazer as tecnologias de Israel. O governo Bolsonaro já está nesse intercâmbio para trazer essa tecnologia, para melhorar a produção. Então nós temos uma vasta gama de propostas. A questão da compra de automóveis, né, veículos para professores e para pessoal da área de segurança, com a redução dos tributos, para que esses profissionais tenham um veículo e a economia também tenha um crescimento, venda de carros. Então nós temos uma série de propostas que foi encaminhada para o governo federal, para a equipe de transição, e nós acreditamos que elas vão caminhar. Por exemplo, as creches estão paradas
As escolas estão paradas, as obras, os hospitais, os postos de saúde estão com as obras paradas. Nós pedimos a retomada imediata. Nós pedimos que a questão da transposição do Rio São Francisco, o canal, seja retomada a obra. Então, são obras que nós precisamos para o nosso estado e para o Nordeste como um todo, e nós acreditamos que elas vão avançar. Estou aqui com Flávio Moreno, presidente estadual do PSL em Alagoas. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Flávio Moreno, ele que é presidente estadual do PSL em Alagoas. Flávio, o PSL não é um partido necessariamente novo, mas é um partido que ganhou uma dimensão, um patamar completamente novo nessas eleições. Então é natural que tudo que seja novo, de uma certa maneira, esteja se estruturando, faz parte da vida. Para onde caminha o PSL no sentido de se posicionar economicamente, socialmente? Ele é um partido economicamente liberal, não é um partido que vai intervir na economia. Ele socialmente ele é um partido liberal, vai liberar aborto, vai liberar droga, o consumo de drogas, ele vai liberar isso, ou não é conservador, o Estado tem que sim controlar o consumo de drogas, tem que proibir o aborto, tem que proibir pesquisas com células-tronco. Como o PSL, Partido Social Liberal, concorda? Se posiciona a partir desse novo patamar atingido? O PSL é um partido liberal na parte econômica, na parte do desenvolvimento. Ele é liberal, tanto que ele vem primando, né, pela redução dos tributos, a redução desse inchaço estatal. Algumas privatizações são necessárias em nosso país. A máquina pública está inchada, cargos públicos demais vão ser reduzidos. Então, nós entendemos o que é prioridade vai continuar, o que é desnecessário, o próprio ministro Paulo Guedes vem anunciando que vai ser cortado, vai ser privatizado. Então, na parte econômica, ele é liberal. Na parte dos anseios, né, da coletividade, na parte
do relacionamento, né, interpessoal, do relacionamento com a sociedade, o conservadorismo, ele vem sendo pregado pelo PSL. O conservadorismo para o quê? A manutenção, né, do direito à vida, que é o direito de todos os nós temos. Um deles é o direito ao porte de arma, o direito de defesa do cidadão de bem, o direito de que a vida ela tem que ser gerida, né? Ela tem que se nascer desde a concepção, que é contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Nós somos, né, a favorável à escola sem partido. A escola ela não pode ter interferência doutrinária. Nós somos contra a ideologia de gênero, né? Então, em relação ao aspecto conservador da sociedade, a sociedade nossa brasileira é conservadora. Ela é família, ela deseja, né, que a manutenção dos valores morais se sigam. Então, nós somos conservadores em relação a esse relacionamento, né, social. E, enquanto a economia, nós somos liberais. A gente, nesse ponto, quando a gente começa a discutir, por isso que eu digo, de uma certa maneira, eu acredito que tudo esteja amadurecendo, quando se pensa em zerar a tributação, contudo, ela tem um viés muito liberal, obviamente, mas, ao mesmo tempo, ele cria dentro de uma estrutura algo semelhante ao que aconteceu no governo petista, me permita. Exemplo, tem uma parte aqui que eu percebo que há uma discussão sobre reduzir impostos para zerar impostos do carro popular e do primeiro imóvel. Eu acredito que a primeira vez que houve isso foi a questão do IPI no governo Dilma, e houve, de uma certa maneira, a redução mais significativa em termos de juros do primeiro imóvel, também houve no governo petista. Como vocês, de uma certa maneira, vão precisar lidar com isso, porque é um patamar novo, como o PSL pretende se distinguir de algumas políticas que vocês possam ter considerado positivas em governos que vocês são amplamente oposição contrários, que é o governo Lula e Dilma? Muito pelo contrário, né? Nós entendemos que a redução do Estado e a redução dos tributos, ela caminha junto. O governo, né, lulopetista aí, eles acabaram que aumentaram a tributação. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, equivalente a quase 40%. E essa carga tributária, ela é comparável a países de primeiro mundo, Dinamarca, Suécia, Suíça, países de primeiro mundo que têm uma qualidade de vida exemplar. O Brasil não tem essa qualidade de vida e, em contrapartida, tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós temos que reduzir a carga tributária, seja ela para produtos de primeira necessidade, seja ela para produtos, né, de compra daquele trabalhador que hoje está aí precisando de um imóvel, precisando de um carro, quer trocar o carro, eles precisam ter a redução desses tributos em relação a esses produtos. Nós não podemos continuar com essa carga tributária. Você vai lá no posto de combustível, 50% do combustível, da gasolina é tributo. Você vai comprar um arroz, um feijão, vai comprar uma margarina, você tem quase 40, 30, 40, em alguns produtos 50% é de tributo. O brasileiro paga mais tributos do que países de primeiro mundo. Nós precisamos acabar com isso. E a redução da carga tributária, ela vem gerar mais emprego, ela vem gerar mais renda e ela vem fazer esse círculo, né? A roda girar da produção. Um outro ponto, aumentar em 20% repasses federais de educação e saúde nas cidades com até 100 mil habitantes. De uma certa maneira, ele não se choca com uma proposta do governo Temer, não é de PEC de teto dos gastos públicos? O governo Temer, né, ele acabou priorizando alguns setores. O governo do Temer é uma continuidade desse governo lulopetista, é um membro de organização criminosa. Nós podemos colocar isso, as denúncias que ele recebeu, tanto pelos ministros do STF, pelas investigações da Lava Jato, né,
que só não foram à frente porque a Câmara arquivou, não deixou prosseguir. Então ele é um membro de organização criminosa, está acabando o seu governo, daqui a alguns dias ele sai do governo, o seu ministério acabou. Eu acho que nós precisamos virar essa página. Ele, a partir de janeiro, fevereiro, ele vai dar conta com a justiça. Nós temos lá hoje um governador, o ex-governador do Rio de Janeiro, né? Pezão, que foi preso agora no seu mandato, o ex-governador Sérgio Cabral, que também foi preso, ambos do PMDB, o Temer do PMDB. Então, na verdade, nós tínhamos uma quadrilha, membro de organização criminosa, e o Temer, né, apesar dele ser um governo tampão, tentou segurar as pontas aí em alguma coisa, mas nós sabemos que ele, pelo seu passado e pelo seu presente, ele tem muito a que a justiça responder. Então, ele não é um governo que a gente possa estar colocando como fiel da balança para um comparativo de governabilidade. Ele está lá como tampão, a partir de janeiro ele vai tomar conta da vida dele, principalmente com a justiça. Para o PSL, o que seria um governo bem sucedido do Jair Bolsonaro, do presidente eleito? Exemplo, estamos aqui fazendo um exercício, de certa maneira, de futurologia, estamos em 2018. Em 2022, convidado já estás para vir aqui conversar sobre o governo Bolsonaro 4 anos depois. O que seria que você gostaria de dizer para o telespectador daqui a 4 anos de sucesso? O governo Bolsonaro, eu acredito que primeiro pelo ministério que ele vem montando, um ministério de primeira, de pessoas com uma vida ilibada. Tem lá o Sérgio Moro, tem vários ministros militares, temos economistas, professores, agricultores, pessoas técnicas, cientistas, cada um em seu lugar, cada um ocupando seu espaço técnico na sua área. Eu acredito que o governo do Bolsonaro vai ser o melhor governo dos últimos anos que o país vai ter. Nós vamos viver um momento de prosperidade, e aí eu quero que você venha me cobrar. Em 2022, nós vamos viver um momento de prosperidade no país jamais visto, porque as peças que estão sendo colocadas nos ministérios do Bolsonaro, sem o toma lá da cá, sem esse abuso que existe hoje da troca de favores partidária. Então nós estamos vendo técnicos em suas respectivas áreas montando uma equipe de excelência, e com certeza, pelo que esses últimos governos fizeram, o Bolsonaro precisa fazer apenas um arroz e feijão. Me permita, você fala em prosperidade. Hoje nós temos 12 milhões de desempregados. Prosperidade significa o quê? Reduzir o desemprego, teremos uma redução de desemprego, teremos uma redução de carga. Que tipo de resultados são esperados em 4 anos? A partir do momento que você reduz essa carga tributária hoje no país, a partir do momento que você escoa essa corrupção, consegue sanar parte desse problema da corrupção que está entranhado no governo federal, a partir do momento que você faz com que a economia volte a crescer, a confiança no país volte a crescer, que os investidores externos voltem a perceber que podem investir no país, que os investidores internos, empresários, comecem a enxergar, eu posso investir no país porque a carga tributária vai aumentar, não existe mais aquele governo corrupto que vem comprometendo a saúde financeira do país. A partir desse momento nós vamos ter emprego, nós vamos ter renda sendo gerada, nós vamos fazer com que a economia ela volte a desenvolver e principalmente, né, que a pessoa, né, o cidadão de bem, a dona de casa, né, o trabalhador comum, o estudante, volte a ter paz, que hoje não existe. Nem isso nós não temos. Então a questão da segurança pública também, nós vamos ter um enfrentamento real. Nós vamos ter um enfrentamento real nessa questão da economia para geração de emprego. Essas obras que estão aí inacabadas, frutos de corrupção que existe, que estão sendo levantados lá pela equipe de transição, de furo, de desvios. Nós mesmos temos recebido, né, quase todos os dias, né, alguma situação de irregularidade fruto desses governos que passaram aí. Então o pente fino vai ser feito.
vai ser feita uma auditoria, vai ser feito, né, um levantamento em órgão a órgão para atender a necessidade da população que hoje não é atendida. Então, só de você acabar com esse toma lá da cá, dessas cabides de emprego, em que uma pessoa entra lá para receber R$6.000 em cargo comissionado e, na verdade, está tirando 100 mil, 200 mil todo mês, isso daí vai acabar. Isso aí vai acabar. Sérgio Moro está colocando policiais federais na sua equipe no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vão estar empenhados a buscar em cada órgão o que existe de irregularidade. Né? A Operação Lava Jato, que estava lá em Curitiba, nós vamos ter condições de fazer em cada estado uma Operação Lava Jato. E aí nós vamos ter pessoas realmente trabalhando em cada órgão público, com a sua respectiva finalidade, desempenhando seu trabalho na carreira principalmente, sem esse toma lá da cá, e aquele funcionário que realmente está lá para trabalhar, ele vai trabalhar, vai ser valorizado, e não vamos querer mais que a corrupção que venha tirando, né, bilhões e bilhões do Brasil, são mais de 200 bilhões todos os anos. O Brasil, a cada 5 anos, ele deixa de ter um patamar do PIB, crescimento do PIB equiparável ao PIB de uma Inglaterra, de uma França, poderia já estar batendo lá nesse PIB, né? Sendo das primeiras economias do mundo, mas a corrupção, a violência, isso que eles fizeram com o país, esse caos que eles transformaram o país, nossas fronteiras abertas, Bolsonaro vem colocando, né, que as fronteiras realmente vão ter um atendimento, a Polícia Federal vai estar desempenhando um trabalho de excelência, aumentando seus quadros para impedir a entrada de armas, drogas, contrabando, que vem atingindo a economia. Então a população, ela vai ter uma possibilidade de ver o governo do Bolsonaro daqui a 4 anos, vai ter certeza que vai falar assim, realmente, Flávio, você tem razão. Ele conseguiu fazer o que ele vem prometendo, já vem fazendo com a composição do ministério, e em cada ministério ele vai fazer com a sua devida competência dos ministros e dos seus assessores, né, dos seus pessoas ali encarregadas, ele vai fazer com que o país volte a ter o que ele merece, onde ele deveria estar, nos melhores patamares do mundo. Pois bem, eu estou aqui com Flávio Moreno, presidente estadual do PSL aqui em Alagoas. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal.
o Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente estadual do PSL em Alagoas, Flávio Moreno. A gente tem falado de 2018, a gente chegou já até 2022, mas entre um e outro temos 2020. O PSL é, obviamente, um partido com um ótimo tempo de TV, um ótimo, vamos dizer, um dos melhores recursos, né, nesse sentido. Qual a ambição do PSL em relação às eleições municipais de Maceió? Nós entendemos que aqui, tanto em Alagoas, aqui em Maceió, nós temos condições de colocar candidatos majoritários. A nossa proposta, a meta para aqui, para Alagoas, é colocar 50 candidatos majoritários para prefeito, vice-prefeito, em 50 municípios nossos aqui em Alagoas. Eleger em torno de 100 vereadores nossos aqui em Alagoas. E na nossa capital, Maceió, nós pretendemos lançar candidato majoritário para as eleições. Inclusive, né, meu nome vem sendo ventilado como um dos candidatos, né, aqui para a prefeitura. Eu tive só aqui em Maceió em torno de 80 mil votos, dos meus 142 mil votos, aproximadamente 80 mil foi só aqui em Maceió, né, numa campanha sem recursos, numa campanha sem tempo de televisão, numa campanha sem a estrutura milionária dos outros, né, dos adversários. Nós conseguimos impactar a população com nossas propostas, com nosso, né, histórico de vida, com nossa disposição de mudança. Então nós acreditamos que com tempo de televisão, com um tempo maior, né, para apresentação de nossas propostas, para melhoria do município, nós temos condições aí de estar fazendo um trabalho bem bonito, dando esperança para o povo. E se Deus quiser, né, e for da vontade dele, quem sabe a gente está logrando esse êxito, né? As pessoas vêm ventilando isso, né? Então vamos deixar até 2020 aí, ver o que realmente, né, acontece. Qual a avaliação do PSL sobre a gestão, quer dizer, uma gestão e meia já do prefeito Rui Palmeira? É muito do que ele prometeu, principalmente, né, durante a campanha, nesse segundo mandato dele, ele não vem cumprindo. Então, as ruas continuam esburacadas, né, a lagoa continua sem o tratamento devido às obras que deveriam fazer, o lixo está aí em todos os lugares, nas ruas, o saneamento precário, a saúde, a educação ainda cambaleante. Então, nós entendemos, né, que ele está deixando a desejar, necessitaria de pegar aquele programa dele que ele colocou como meta, né, para a prefeitura, reler direitinho e ver o que realmente ele precisa fazer. Isso começará a ser estudado? Nós já estamos estudando já o caso a caso, né, do que ele foi colocado como proposta e realmente não vem sendo aplicado. Então nós entendemos que para um governante que assume, está em segundo mandato, ele precisa cumprir aquilo que ele colocou como meta em seu plano de governo. Seja ele na prefeitura, seja o governo do estado, né? Nós precisamos ter a clareza para a população que aquilo que foi prometido tem que ser cumprido. Bolsonaro, por exemplo, ele prometeu que colocaria um ministério técnico. Ele prometeu que não colocaria toma lá da cá
né, nos seus postos chaves no governo. E ele está cumprindo. Então a pessoa precisa ter palavra. Se a pessoa não tem palavra, a sociedade perde, a população perde, todos nós perdemos. E nós não podemos continuar tendo políticos que fazem da carreira, né, uma breve ou um propagar de palavras apenas. Nós precisamos de políticos que realmente cumpram aquilo que promete. Quando se falou em governo federal, o PSL tem uma linha muito clara, não só por ser um partido que tem alguns pontos de vista muito sólidos no sentido de segurança pública. Ele sabe o que quer: porte de arma, maior controle da segurança pública, maior punição a bandidos, a criminosos, uma política diferente em termos judiciários de como aplicação de pena, como exemplo a custódia, a audiência logo em seguida. Quando a gente traz isso para um setor municipal, eu acho que talvez aí é uma pergunta, o PSL tem um desafio diferente, é uma questão mais de gestão, porque eu acho que o governo Rui, se eu não estou enganado, o governo Rui não tem grandes escândalos em termos de corrupção, também não é papel do município necessariamente fazer a parte de segurança pública. Esse é um desafio maior, a parte do PSL se apresentar um pouco fora do eixo principal do PSL, que é a segurança pública e o combate à corrupção? Olha, você tem um entendimento assim, né? Um pouco em relação a isso, ainda não muito vasto. Certo. A segurança pública municipal, ela tem o seu ente, que é a Guarda Municipal. Isso. A Guarda Municipal hoje, aqui em Maceió, em vários municípios nossos, não só aqui em Alagoas, até no Brasil, ela vem sendo colocada como segundo, terceiro plano. A segurança pública integrada, onde funciona a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, elas funcionam muito bem. Existem exemplos em diferentes países, né? Nós temos aqui no Chile, temos nos Estados Unidos, polícias municipais que funcionam e elas combatem o crime de forma exemplar e colaboram com as polícias estaduais. Você armaria a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, ela precisa de capacitação e precisa aqueles agentes, né? Aqueles que tenham realmente capacitação, eles têm o direito de portar sua arma. Eu defendo a Polícia Municipal, né? Nós entendemos que a Guarda Municipal, conforme já existe projeto de PEC, né? De emenda constitucional, que está lá no Congresso parada, ela deveria dar à Guarda Municipal o poder de polícia que hoje não tem. A Guarda Municipal, ela vem desempenhando, né, ao longo desses anos, um trabalho que não só para a proteção do patrimônio público municipal, mas ela, no seu dia a dia, ela vem prendendo criminosos, pequenos furtos. Ela, às vezes, junto com as demais polícias, serve para esse intercâmbio, essa interação com as demais polícias. Nós temos aqui a OPLIT, é um exemplo, mas a OPLIT só existe na orla e nas demais regiões do município. Não tem. Então nós precisamos dar à Guarda Municipal o poder de polícia. E em relação à corrupção, nós temos uma proposta, encaminhamos inclusive para o Bolsonaro, que a verba municipal, dos recursos dos tributos municipais que são gastos no município, nós temos uma média de tributação no Brasil, 68% vai para a União, sim, 25% fica com os estados controlam, e em torno de 6% os municípios. Sim. Mas sendo que a verba da União, esses 68%, costuma ter uma repartição e acabam voltando para os estados e municípios. Mas dos recursos dos municípios, em multa, é um IPTU, é um ISS, são impostos, tributações, ele arrecada e não tem um controle tão bem feito como é o do controle dessas verbas que são repassadas da União para os municípios e para os estados. Tem a CGU controlando, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público Federal tomando conta. Então essas verbas que são municipais, que o município tem, ele acaba gastando ao seu reléu, sem controle
grande controle. Tem um Tribunal de Contas estadual, tem uma controladoria aqui e ali, mas eles acabam gastando sem esse controle tão específico. Então, se nós temos, com essa verba que é federal repassada da União para os estados e municípios, problemas de corrupção, e nós detectamos vários, hoje mesmo nós tivemos uma operação da Polícia Federal, todo dia, quase toda semana estamos tendo, em relação a contratos nos municípios, obras mal feitas, desvios de licitações. Os municípios, eles precisam ter um controle maior em relação à corrupção que envolve esse recurso específico do município. E uma das propostas que nós levamos para o governo do Bolsonaro, da transição, é que a Polícia Federal, em relação às verbas que sejam do próprio município, independente se o recurso é federal, estadual ou próprio do município, a Polícia Federal ela possa investigar, ela possa ter um controle também para que a população ela não venha sofrer mais da forma que vem sofrendo, a falta de merenda, o hospital lá, uma falta de um curativo, uma falta de uma injeção, a falta de um esparadrapo. Como você muitas defende das vezes, o Pacto Federativo? Nós precisamos rever esse Pacto Federativo. É como eu te falei, 68% dos tributos no Brasil estão concentrados com a União. 25% aproximadamente com os estados e apenas 6% com os municípios. Nós precisamos reavaliar isso de forma que, ao invés de 68% concentrado com a União, esses recursos sejam transferidos para os estados e para os municípios, principalmente. Os municípios, eles são um contato direto com a população, com o cidadão, mas precisamos ter o controle, porque existem prefeituras, existem câmaras de vereadores, existem, né, entes públicos, funcionários, né, que ali estão em cargos comissionados, muitas das vezes, indicados por um político ou outro, fazendo um trabalho que não é um trabalho digno para a população. O desvio de recursos públicos existe e nós precisamos combater de forma exemplar. E a Polícia Federal, ela entrando nesse meio de campo, independente dos recursos, se sejam dos estados, municípios ou da União, nós teremos aí com que ver a população, né, tendo realmente saúde, a educação lá, a merenda da escola, que muitas das vezes falta, nós vamos ver que vai mudar. Nesse caso dos 6%, eu acredito que você se refira ao FPM. Isso. Uma das propostas aqui para o Nordeste é dobrar, ou seja, hoje 6 seria algo pelo menos 12%. 12%. 12% é possível isso. A União ela arrecada muito e gasta muito mal. Nós precisamos ter menos Brasília e mais os estados e municípios. A população ela precisa estar lá no seu município sendo atendida. Então, se nós tivermos, né, dobrarmos esses valores que são enviados para os municípios, mas com controle, para que o município também não venha desviar esses recursos, né, os prefeitos, os vereadores, não venham fazer desses recursos próprios, mas recursos para a população, para as obras públicas, para as creches, para a educação, para a compra de alimentos, para a merenda escolar, na saúde, né? Os itens de saúde necessários, os itens, né, hospitalares necessários, remédios, né? E não seja como é feito hoje, que as licitações muitas das vezes são feitas de formas erradas e a gente tem que ir para a rua, como policial federal, prender um ou outro, né? Hoje mesmo a Polícia Federal está nas ruas prendendo, né, pessoas que cometeram delitos nos municípios, desviando recursos do público, recursos do povo, que esses recursos não são do município, esse recurso não é do vereador, não é do prefeito, esses recursos são do povo. Pois bem, eu estou aqui com o Flávio Moreno, presidente estadual do PSL. A gente vai para o nosso último intervalo, a gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que não estou sozinho.
Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Eu estou aqui com o presidente estadual do PSL em Alagoas, Flávio Moreno, e a gente falava aqui também de segurança pública. Como ainda é possível melhorar? A gente falava da integração das polícias, o combate às drogas. Como a gente pode falar sobre isso? Então vamos lá. Inicialmente, um papel da segurança pública nacional. Hoje cabe, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tem um papel específico. Nós temos nos estados a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos nos municípios a Guarda Municipal, em que eu acredito que ela tem que ter um papel de polícia municipal. Ela dá muito bem, muito certo nos Estados Unidos e em outros países. Nós temos a Guarda Metropolitana lá em Londres. Então a Polícia Municipal ela tem um papel fundamental para a garantia da segurança pública e através de convênios com o ente estadual, nós podemos ter uma segurança pública melhor. Nós temos aí o caso da UPLIT, temos o caso da Polícia Federal, do governo federal, que tem uma tarefa específica constitucional, que é o combate ao tráfico de drogas. Ele, através de convênio com os estados, com os governos estaduais, ele possibilita que as polícias civil e militar também venham a combater o tráfico de drogas. Então, na verdade, como a Polícia Federal ela não tem um efetivo tão grande no país, são apenas em torno de 9 mil policiais federais na ativa, 9 mil, um território imenso, nós temos apenas 9 mil. Só a polícia ali nos Estados Unidos de fronteira com o México é em torno de 10 mil policiais. Então nós temos como fazer convênios com a Guarda Municipal, com as polícias estaduais, com o governo estadual e com o governo federal, para que capacite ela e para que ela possa ter o direito ao porte de armas e ter o direito, mais ainda, de fazer uma ajuda com a polícia local no combate à criminalidade. A criminalidade, ela não escolhe se o ente é municipal, se é estadual ou federal. Ela escolhe um cidadão e carrega o seu celular, carrega o seu carro, a sua moto, assalta a sua casa. Então, para a população, ela não quer saber se a polícia é municipal, se é estadual ou se é federal. Ela quer que não seja assaltada, que não tenha sua vida levada. Então, se nós tivermos uma guarda municipal, uma polícia civil, uma polícia militar, uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal e até mesmo os agentes penitenciários, que também deveriam virar uma polícia penal, integrados, trabalhando com um ciclo completo, com uma carreira meritocrática, que tem uma capacidade em cada área sua de atuação, de poder de polícia realmente, esses profissionais, a população é quem ganha. É assim todo mundo. Nós temos um modelo de policiamento aqui no Brasil do século passado, do Brasil Império.
Se nós evoluirmos nisso, nós teremos condições de dar para a população uma segurança melhor e além de ter, com o governo do Bolsonaro aí, um enfrentamento maior à criminalidade e uma dureza maior para os criminosos, para acabar com esse banditismo, bandito-idolatria que existe hoje, que o bandido tem mais direito que o cidadão de bem. Hoje a Assembleia Legislativa tem um projeto aprovado aqui em Alagoas, que está sendo julgado, apreciado pelo STF, de autoria do deputado Ricardo Nezinho, mas que tem a aprovação pública do PSL, que é o Escola Sem Partido. Aqui tem outro nome, aqui eu acredito que é a Escola Livre, e isso está sendo apreciado. Como vocês se posicionam nesse julgamento, nessa lei que uma vez a Escola Livre é passado pelo STF, de uma certa maneira há uma legalização e uma ampliação nacional? Nós entendemos que a escola sem partido ela é necessária. A escola não é lugar de doutrinação política ou partidária. A escola é o lugar de ensino de matemática, português, geografia, história, ensino de moral e cívica que tem que retornar aos bancos escolares. Eu estudei numa época em que nós tínhamos moral e cívica, hasteava a bandeira, cantávamos o hino nacional. As crianças saíam da escola com patriotismo, com valores a serem carregados para a sociedade. Hoje não existe isso. Os professores estão sendo ameaçados, muitos às vezes espancados. A escola não tem uma disciplina e ela precisa voltar a ter disciplina. Então eu vou ainda além. Além da escola sem partido, nós defendemos a militarização das escolas públicas, principalmente em locais que tenham a criminalidade em estágio avançado. Nós precisamos colocar essas crianças realmente na escola sendo ensinada, que elas tenham realmente perspectiva de futuro. Eu, como eu disse, estudei em escola pública e como bolsista. Aos 13 anos de idade eu vendia biscoito na feira. Aos 18 trabalhava como atendente no McDonald's. Cheguei à Polícia Federal com 32 anos, depois de aproximadamente 13 anos no serviço público, o qual passei com 19 anos de idade. Por que eu cheguei onde eu cheguei? Além de Deus, que a gente tem que agradecer, da família, por conta dos estudos. Se não fossem os estudos, eu não estaria aqui. Se não fossem os estudos, eu não teria alcançado, por mérito, o que eu alcancei na minha vida. Então, os estudos são essenciais para a juventude. E uma escola que prepare para o futuro, mais ainda. Você acredita que a militarização das escolas deve acontecer nas 3 instâncias? Eu acredito, Se aqui nós tivéssemos na prefeitura um prefeito que realmente visualizasse um projeto de futuro para as crianças do ensino aqui em nosso município, ele começaria a militarizar. No estado, começaria a militarizar as escolas públicas. Nós temos aqui a Escola Tiradentes, Colégio Tiradentes. Os colégios no Brasil inteiro que têm a melhor nota no Enem, colégios públicos, são os colégios militares. Então, por que não implementar nas escolas públicas gradualmente? Gradualmente, não precisa ser em tudo de uma vez só, mas gradualmente fazendo convênios. Nós temos policiais militares aposentados, temos membros das Forças Armadas em atividade aposentados que podem ser utilizados. Nós temos integrantes da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal que podem colaborar junto com os professores. Os atuais professores que estão lá não vão sair também da sala de aula, não vão sair da escola, mas vão estar junto com esses profissionais para garantir, além da segurança nas escolas, garantir a disciplina, garantir o direito ao professor ensinar e o respeito que hoje vem faltando nas escolas e uma perspectiva de vida melhor. Eu trabalho com adolescentes, na produção de programas sociais, que é o boxe.
são os amigos da Federal. A gente leva boxe para as escolas públicas e eu coordeno aqui na Polícia Federal o programa de prevenção às drogas. O grupo de prevenção às drogas aqui da Polícia Federal sou eu o coordenador. Então eu já dei palestra para mais de 10 mil jovens, crianças aqui em Alagoas. Então uma das brechas maior que o jovem vê para entrar na criminalidade são as drogas. O consumo do álcool, das drogas, ele acaba entrando na criminalidade. E a escola, muitas das vezes, quando a gente visita uma escola, quando a gente vai fazer uma palestra na escola, o diretor fala assim, graças a Deus. Graças a Deus que vocês estão vindo aqui. Porque as drogas, porque a criminalidade, ela está entrando nas escolas. Ou nós freamos isso de vez, e uma das formas é a militarização das escolas públicas, ou o nosso ensino vai estar cada vez mais em estágio degradante, onde a criança, quando chega lá no 2º grau, é quase um analfabeto funcional. Presidente Flávio Moreno, presidente do PSL em Alagoas, muito obrigado. Quero agradecer também a você pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Até mais.